Vamos lá. Bom, o bate-papo que eu tenho com vocês hoje é sobre santidade. Quando você normalmente pensa em santidade, você pensa na expressão não pecar, né? Então, santidade subentende eu não pecar. Bom, deixa eu ler um texto aqui, 1 Pedro capítulo 1. Diz assim, olha: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então vamos lá. Santidade aqui, ele está trazendo como uma realidade comportamental. Então é um comportamento que a gente desenvolve. Agora, todo comportamento ele é desenvolvido a partir de valores, de princípios, a partir de ideias geradas. A partir do mundo interior eu vou desenvolver esse mundo exterior, que nós chamamos de comportamento. Quando ouvimos a palavra santidade, muitas vezes nós reduzimos ao simples esforço de não pecar. Mas é uma visão bem limitada. Pensar que pecar é apenas um conjunto de regras aí, de proibições, não pode, né? Eu até costumo brincar sobre as igrejas não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E quantas pessoas perguntavam para mim, né? Antigamente perguntavam muito, até no início das minhas redes sociais, lives e tal, perguntavam muito: cristão pode fazer isso, crente pode fazer aquilo, pode fazer, não pode. Então, e aí a santidade gira em torno de não pode. Você não pode fazer. Então a santidade bíblica é muito mais profunda. Ela não se resume a evitar um erro, mas é sobre separar-se do mundo para viver o propósito de Deus. Não é apenas uma fuga do pecado, mas um chamado para um relacionamento intenso com o Pai e uma vida cheia de significado. Isso significa que a santidade tem a ver com separar-se do mundo, porém unir-se a Deus. Separar-se do mundo existe um propósito. Então eu já vou quebrar aqui um paradigma que é: não adianta parar de fazer as coisas erradas ou obedecer às leis de Deus. Não adianta não roubar, não matar, não falar mal das pessoas. Não adianta fazer isso, porque isso em si não é santidade. Se a Bíblia diz que Deus é santo, Jesus reflete essa santidade de Deus, logo temos que ser como Jesus então. Porque o texto aqui está falando, olha, sede como eu sou. E qual é o modelo de santidade de Jesus? Santidade não é isolamento, mas é uma separação com propósito. Presta atenção no que eu vou dizer. Tem gente que para de ter contato com familiares, tem gente que para de ter contato com as pessoas, tem gente que não participa de nada, não vai aniversário, não vai casamento se for igreja católica, não tem relacionamento com pessoas que são homossexuais, não tem relacionamento com ninguém nesse mundo, não tem nenhum tipo de amizade aí fora, não sai para tomar um café com amigos, com pessoas, não faz nada, é igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho. Esse é o tipo de vida, porque na ideia dela isso é santidade. Eu me isolo desse mundo, eu saio fora desse mundo e pronto. Agora sim eu estou em santidade, porque a gente não pode, né, se misturar, fugir da aparência do mal, usa um monte de texto aí que não tem nada a ver com esse contexto. A santidade bíblica não significa viver isolado do mundo, mas significa viver de uma forma que a sua vida seja um reflexo dos valores de Deus e não dos padrões desse mundo. Paulo vem e escreve em Romanos 12:2, eu já citei esse texto para vocês várias vezes: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Santidade é dizer não à conformidade no mundo. Sabe o que quer dizer isso aqui? Não conformeis, é não ganhar a forma. O inconformado é aquele que não aceita ganhar a forma. Uma questão não é o contato com as pessoas.
Mas é eu ganhar essa forma. Agora, se você procura se isolar e não ter contato com mais ninguém aí, significa que você se considera uma pessoa com a fé muito fraca. Muito fraca, ao ponto de ter medo de ser influenciado por alguém aí. Porque só existe essa explicação. Tem outra. Se Deus nos potencializa para nós influenciarmos, para nós sermos luz nesse mundo, o que explica a gente sair fora, a gente não ter contato com o mundo? Santidade é dizer não à conformidade com o sistema que promove egoísmo, ganância, superficialidade, para dizer sim ao propósito de Deus. Então, o paradigma quebrado aqui não se trata de se afastar das pessoas ou contextos, mas de viver de forma não alinhada com o propósito de Deus. Santidade não é eu não fazer alguma coisa errada, santidade é eu fazer a coisa certa. É essa perspectiva. 2. Separar-se para ser usado por Deus. Na Bíblia, algo era considerado santo quando era separado exclusivo para Deus. No Antigo Testamento até você vai ver muito isso. Eu lembro que um camarada chegou para mim uma vez, né? Eu não lembro o estado que era que eu morava. E ele falou assim, eu queria que o senhor ungisse o meu carro, né? Gaste o óleo, ungisse o meu carro, comprei um carro novo e tal. Eu queria consagrar ele a Deus. Eu falei, maravilha, vamos lá então, tranquilo. Aí fomos. Chegamos lá. Tá bom, irmão, vamos aqui. Deixa eu ler um texto bíblico, né? Eu li um texto bíblico ali do Antigo Testamento e tal. Mas tá vendo aqui, eles ungiam os utensílios, eles ungiam todas essas coisas aqui e consagravam a Deus, né? E ele todo animado, né? Pois bem, então agora nós vamos ungir o seu carro. E a partir do momento que eu ungir o seu carro não é mais seu, tá bom? Porque aqui, na Bíblia, eles ungiam e passava a ser para uso exclusivo da obra de Deus. E olha, e você veio na hora certa, porque eu estava precisando de um carro para um projeto mesmo ali. Então veio na hora certa, cara. A gente vai poder usar esse carro aqui também. Quando você quiser usar, você me dá um toque também, a gente deixa você usar, tá bom? Mas agora já o carro não vai ser mais seu. Que bênção que Deus tocou no seu coração para você fazer isso. Aí ele arregalou o olho. Mas como assim? Como assim o carro não é meu? Ué, na Bíblia, ungir alguma coisa e consagrar a Deus é tornar sagrado. Que você não pode usar para outras coisas. Você tem que usar para aquilo que é do reino de Deus. Né? Não, mas não pode ser assim e tal. Eu fui explicar para ele, isso não existe, mano. Na vida cristã isso não existe, no Novo Testamento isso não existe. Para com essa besteira de você querer fazer isso, ok? Agora, em contrapartida, o que é que o Novo Testamento traz? É que a nossa vida deve ser consagrada, quer dizer, separada para ser usada por Deus. Na Bíblia, algo era considerado santo quando era separado para uso exclusivo de Deus. Assim, ser santo, gente, não é apenas rejeitar o pecado, mas é dedicar a sua vida para que Deus use conforme a vontade dele. Esse é o ponto. Se você pegar o texto de João 17, Jesus, na oração ao Pai, ele fala sobre os seus discípulos, né? Ele diz o seguinte, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ali, Jesus falando com o Pai sobre santificar os discípulos, porque eles estavam sendo preparados para serem usados como um canal de Deus, como uma ferramenta de Deus. E Jesus deixa claro que eles deveriam estar no mundo, embora não pertencesse ao mundo. Você entende a diferença? Ser do mundo ou estar no mundo. São coisas diferentes. Como é que nós vamos ser instrumentos se nós saímos desse mundo? Então, vamos quebrar esse paradigma. Não é apenas se afastar das coisas más. Eu não minto, mas não pratica a verdade. Não fala a verdade, não prega a verdade. Eu não engano a ninguém, mas não ajuda ninguém.
Ah, eu não roubo, mas também não é generoso, não é solidário, não contribui. Você lembra da historinha do muro, né? Isso é ficar em cima do muro. Não dá para ser mais ou menos no reino de Deus. Então, meu convite para você hoje aqui é que você reflita sobre o tipo de santidade que você está tendo. Essa santidade religiosa, onde você não comete coisas erradas, é isso? Porque se for essa, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Você está vivendo como um judeu no Antigo Testamento, um israelita no Antigo Testamento. Olha, vamos cumprir aqui, vamos seguir os 10 mandamentos. De maneira fria, sistemática, está seguindo os 10 mandamentos. Mas e a vida cristã? Porque Jesus não fala que a gente tem que seguir os 10 mandamentos. Fala que a gente tem que amar a Deus daquela maneira e amar o próximo daquela maneira. Automaticamente os 10 mandamentos ali, os mandamentos, né, são cumpridos com o significado de Cristo para isso. Então santidade tem a ver com isso. Santidade tem a ver com um chamado para impactar vidas. Olha o que acontece, muitas pessoas querem viver uma vida santa, mas ser santo não é viver uma vida de forma arrogante e distante. Eu sou melhor, sou santo, não me misturo, não é? Não tem a galera que faz isso, os internatos, galera dos ternos bonitos e cabelinhos aparados e barbinha e tal, porque... né, somos santos e amados irmãos. Você vai ver na entonação da pregação no início, né? Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Santo de Israel. E fica, para dar aquele negócio de santidade, de como nós somos espirituais e tal. Isso não é santidade. Santidade não tem nada a ver com isso, gente. Eu estou falando, alguns aqui entendem essa linguagem que eu estou dizendo, porque sabe que em muitos lugares acontecem isso. Não, porque nós cumprimos o mandamento. Nós cumprimos o mandamento, esse, e pronto, nós fazemos isso e por isso que nós somos salvos e porque somos santos. Por que você fica aí buscando não pecar e santidade e tal? Olha, eu faço isso, eu busco uma vida de santidade porque eu valorizo e eu quero ser salvo. Não entendeu nada. Se você é o tipo de pessoa que busca ser santo para ser salvo, você não entendeu nada. Você está mais para lá do que para cá, está para lá de Bagdá, como se diz. Não compreendeu absolutamente nada sobre a vida cristã ainda. É um bebê, nem bebê nem nasceu ainda. Eu não me torno santo para ser salvo. Eu sou salvo e a salvação gera um estilo de vida de santidade que se separa do sistema do mundo, do pecado, da prática, da vivência do pecado, como também se prepara para ser luz nesse mundo, para impactar outras vidas. A gente liga muito santidade à questão religiosa, né? Então o pastor, ele é santo, ele tem um ministério, o ministério é santo. Meu trabalho não, meu trabalho é qualquer coisa ali, eu carrego isso, faço aquilo, eu sou costureira, eu sou a social media, eu sou cozinheiro, eu sou vendedor, eu sou empresário, professor, eu sou médico, enfermeiro, advogado e tal. A minha profissão não, mas o pastor, aleluia, glória a Deus. E isso é um trabalho santo, né? Um médico, um professor cristão pode viver em santidade e exercer a sua vocação com excelência e compaixão, mostrando os valores do reino de Deus nos seus gestos, nas suas atitudes, normal. O empresário pode ser santo gerindo os seus negócios. Não tem um trabalho mais santo ou menos santo do que o outro. Pastor ou sacerdotes não são mais santos do que outras pessoas. Essa ideia, gente, é romana. O Santo Padre. O Papa é esse, o Santo Padre. Aleluia, o Santo Padre. Beija minha mão, beija minha mão. Beija minha mão, que vocês jogados, beija minha mão aqui, ó. Que besteira, gente.
Besteira, eu uso esse tom irônico aqui e tal, mas você sabe que é verdade. Quantas vezes você já considerou o pastor como mais chegado a Deus do que você? Alguém que está no púlpito pregando, um padre mais chegado a Deus do que você? Alguém mais santo do que você? Quantas vezes? Fala a real. Coloca aqui, escreve aqui. É isso. Quantas vezes você considerou o pastor é mais santo do que você? Você está brincando comigo? Que Bíblia que você está estudando, pelo amor de Deus? Você está estudando o quê? Livro dos Mormons? Porque não é possível. Não é possível você ser cristão e acreditar nessa historinha de carochinha, né? Porque a Bíblia não ensina absolutamente nada sobre isso aí. Nada. Então nós temos que entender que a santidade não é separar-se do pecado, falar não para o pecado. Não é isso, não finaliza aí. Talvez é só o iniciozinho dessa santidade. Que a santidade tem a ver com quem eu me transformo, tem a ver com aquilo que eu faço e não aquilo que eu não faço. Tiago vem e fala, olha, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ele não diz assim, olha, quem faz o errado comete pecado. Ele diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E agora? Como é que faz? Quer dizer, a omissão é tão pecado quanto... Você entende? Deu para compreender que santidade não é você sair correndo do pecado, simplesmente? Tem uma igreja do lado da garagem solidária nossa ali, chama a Igreja Atitude. Tomara que não tenha ninguém deles assistindo aqui. Se tiver também, vista a carapuça aqui. Chama Atitude. O pessoal lá não tem nem atitude de cumprimentar quando você chega. Quanto mais ajudar ali. Membros da igreja ali, que eu presenciei, que foi comigo, não sei com os meus pais, mas que foi comigo pelo menos 3 vezes, mesmo pedindo ajuda. Um porque estava sendo despejado da casa, mas ele ficou desempregado e tudo, fomos visitar, tal, levamos comida, levamos alimento lá para ajudar para o mês inteiro, que eles não tinham. E outros 2 pedindo ajuda com roupa, com outras coisas, porque não tinha. Mas a igreja que está do lado ali, bonitinha, ajeitada, paga os seus aluguéis e tudo e tal, chama Atitude. Não sei se você entendeu bem, mas existe um livro na Bíblia chamado Atos. Atitude. E é interessante que o primeiro livro do Novo Testamento, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, a realidade é de Antigo Testamento. Mas o primeiro livro que relata mesmo como inicia a nova aliança, Atos, é sobre a atitude dos cristãos, sobre o que eles faziam e não aqueles que eles deixavam de fazer. Deu para entender? Santidade não é sobre o que eu deixei de fazer, mas é sobre o que eu comecei a fazer a partir de agora. Eu acredito que você não tenha ouvido esse tipo de mensagem sobre santidade aí, ou nessa perspectiva muitas vezes. Você quer ser uma pessoa santa? Ok, então seja parecido com Jesus. O que Jesus fazia? Comia com os pecadores, se assentava com eles, convivia com eles, mas ele era uma boa referência para eles. Jesus não saía correndo deles. Se tem um tipo de pessoa que Jesus repreendia veementemente, socava a bota, eram os religiosos. Eu sigo mais ou menos essa linha. Eu procuro não ter tantos contatos com os religiosos, e geralmente quando tem faca na caveira, as outras pessoas eu convivo muito bem, naturalmente. Bem naturalmente. Quando chega alguém para mim e fala assim, ô varão, eu já coloco a mão na cabeça, oh meu Deus, já sei o que vai vir.
Já sei que vai vir, porque ele acha que ser santo é não beber. Ser santo é ir para a igreja toda semana. Acho que ser santo é ele não sentar ali naquela lanchonete, naquele café, naquele restaurante ali, para conversar com amigos, tomar alguma coisa junto. Eu acho que ser santo é não fazer isso. Isso não pode. É não ir num casamento da igreja católica de algum parente. É casar, não posso porque eu sou evangélico e tal. Isso não é ser santo, isso é ser idiota. Isso é ser tapado. Enfim. Muito bom dia para você que está aqui no Clube 707. Eu sou o Everton Lopes e o nosso devocional de hoje é sobre santidade. Então, se você tem comentários e perguntas, está na hora de você colocar aqui os seus comentários, as suas perguntas para que eu possa ler. E se você não tiver absolutamente nada para comentar, nada para perguntar, então, por favor, coloque aqui qual é o lugar que você está me acompanhando. Tá? Participe comigo, porque é o nosso devocional, é o nosso tempo de reflexão aqui. Hoje é sabadão. E é um sábado, pelo menos, não sei onde é que você está, está calor, está frio, aproveita e coloca, eu sou de tal lugar, aqui está muito calor, viu? Ou aqui está frio, ou aqui está chovendo, coloca aqui para a gente bater um papo um pouquinho junto, mais alguns minutinhos, beleza? Porque daqui a pouco eu já tenho que desligar-me aqui, tenho um compromisso daqui a pouco já, tá bom? E tenho um compromisso em recuperar minha virilha também, porque ontem eu fui jogar, dei uma fisgada aqui e E hoje eu tenho que buscar algumas doações para a Garagem Solidária também. Tô meio baqueado aqui. tô até de Star Wars hoje aqui, ó, com vocês. Ai. Vamos lá, deixa eu ler aqui. O Darwin, não, peraí, antes. James colocou aqui, ó, os apóstolos pregavam, mas tinham suas profissões à parte, ou seja, trabalho secular. James, deixa eu só fazer um comentário a respeito do seu comentário aqui. Obrigado primeiro por enviar essa mensagem. Vamos lá. Os apóstolos pregavam, correto, mas tinham as suas profissões à parte. Correto, entre aspas. Ok? Correto, entre aspas. Por que correto, entre aspas, James? Essa parte. Porque eles tinham suas profissões, mas não exerciam as suas profissões integralmente. Se você pegar Paulo, por exemplo, Paulo se dedicava agora a toda essa questão de levar o reino de Deus nos lugares, auxiliar, orientando as igrejas, etc., que estavam estabelecidas nos lugares, e eventualmente ele exercia uma das suas profissões, que era consertar, fazer tendas e vender. Então ele fazia ali, vendia e tal. Mas ele recebia também recursos de outros irmãos, de outras igrejas estabelecidas, como os filipenses, né? Ele parte desse recurso para a manutenção dele e ele enviava para outros irmãos que precisavam também, que faziam a mesma coisa que ele, tá bom? Ou seja, trabalho secular. Isso eu não posso concordar em hipótese alguma com a terminologia secular. Isso não existe. Exatamente. Olha, obrigado por você me enviar isso aqui, James, porque é exatamente isso que o mundo evangélico acredita, que existe um trabalho que é santo e um trabalho que é secular. Não existe isso. A ideia do secular, do Deus desse século, é do diabo. Se você glorifica Deus com a sua vida, não interessa se você vende lanche ou prega num púlpito. Você está glorificando a Deus. Então nada disso é secular. Tudo isso é santo, porque você é santo. A perspectiva bíblica, não existe a ideia de que eu vivo uma vida com Deus, mas eu sou vendedor, então tenho um trabalho secular. Isso não existe. Música secular é a música do diabo, do Deus desse século. A partir do momento que não transgride os valores e os princípios de Deus, não é do Deus desse século. Você com o seu trabalho transgride os valores de Deus, transgride os princípios de Deus, então o seu trabalho é secular. Por quê? Porque ele é orientado pelo Deus desse século. Agora, não acontece isso? Então ele é santo. Por quê? Porque ele é separado do sistema desse mundo, desses valores enganosos, e você glorifica a Deus com isso. Então não tem essa, beleza? Só esclarecendo isso, cara, essa questão que você colocou aqui, essa frase foi espetacular, porque me ajudou aqui a lembrar essa questão secular, que associam a santidade secular, né? Profano e santo, né? Secular e santo. Beleza? O Darwin, os apóstolos de hoje, então, mais santos ainda. Nossa, rapaz,
Hoje o título apóstolo coloca você numa... É o tipo Papa, porque o Papa é o apóstolo da Igreja Católica, né? Mas, Darwin, tem um cara aqui no Rio de Janeiro, né? Ele era esqueci o nome dele, mas era Apóstolo Bispo Primaz. O título dele é Apóstolo Bispo Primaz. Eu vou falar para você, rapaz, você é semideus já. Você é semideus. Isso aí não... Cara, eu esqueci o nome dele. Se eu lembrar o nome dele aqui, eu falo para você. Que figura, rapaz. Apóstolo Bispo Primaz. Bom dia, Curitiba, tempo fechado, a Lu colocou aqui. Opa, Lu, então tempinho fechado em Curitiba, é bom para tomar um chazinho então, né? Tá que nem eu aqui, ó. Mogi das Cruzes, do Darwin, Brasil, aqui está 23 graus. Graus, Darwin. Graus, Darwin. Degree. 23 graus, tá bom então, Darwin, tá bom, então tá bom, né? Não tá calorzão, tá bom, 23 graus tá bom. Beleza. O Marcelo colocou assim, ó, Deus não existe. Olha, aí o nome dele é Marcelo _ fora Bolsonarentos. Olha que lindo. Temos um pateta hoje, sábado de manhã aqui, ó, falando Deus não existe, Deus não existe, eu sou um ateu que fala Deus não existe, eu sou um à toa, eu gasto meu tempo na internet para falar Deus não existe, eu coloco underline e xingo as pessoas que gostam de um político, porque eu gosto de outro, Tem que voltar pra quinta série mesmo pra falar com esses caras, né? Deus não existe. Beijo. Você vai esperar eu provar que Deus existe aqui? Pega o papel higiênico, senta e faz cocô, filho. Fica aí, porque eu não vou provar pra você aqui nunca. Adrianice, Goiânia, Goiás, um abraço. Deve estar calor aí em Goiânia, hein, Adrianice? Testelestai, eu me separo. Ou Deus me separou. Boa, boa, muito boa. Existem duas linhas de pensamentos. Quando a gente vai para Romanos 12, olha, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Espetacular essa questão. Presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Romanos 12, Paulo vem e diz assim, olha. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Presta atenção nessa expressão. Eu poderia pegar outros textos para trazer a seguinte ideia. A partir do momento que eu tomo uma decisão por Deus, eu entendi isso e tomo uma decisão consciente por Deus, Deus me potencializa, quer dizer, Ele me dá poder. O fruto do Espírito faz parte disso também. Ele me dá poder para que eu tome a minha posição, quer dizer, para que eu mude o meu comportamento, transformar em vós. Eu me transformo a partir desse poder que ele me dá, que o texto ali de Romanos, no caso, fala sobre a nova mente em Cristo, ok? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, Deus me potencializa e eu consigo tomar as atitudes práticas. Então, as duas coisas acontecem, ok? As duas coisas. Deus me potencializa e eu tomo as posições práticas. Beleza? Entendo que as duas coisas acontecem. É um trabalho em conjunto aqui. Deus garante a dele, né? Esse entendimento não seria que agirá, não entendi. Ou agira, sou justificado pela fé? Não entendi muito bem a questão. Agora, esse entendimento, agora sou justificado pela fé. Colossenses 3:10, deixa eu abrir aqui em Colossenses 3:10.
E vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo aquele que o criou. Deixa eu abrir na minha Bíblia que é melhor, porque aqui fica o versículo isolado. Colossenses 3:10. Vamos lá, vamos conversando aqui. A gente tem uns minutos, vamos conversando. Aqui. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, malícia e tal, não mentais uns aos outros, porque já despistes, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento da imagem. Então, se você pegar o contexto aqui, Testelestai, você pegar o contexto aqui, você vai ver que Paulo está falando aqui, olha, vocês têm, né, a mente de Cristo, porque ele fala no versículo 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima. Já ressuscitou com Cristo, quer dizer, você já recebeu isso então. Então, seu mundo interior já começou a receber essa potência, esse poder, para que você transforme a sua vida. Já ressuscitou com Cristo, já está com Ele, ok? O seu pensamento já é, a mente sua já é a mente de Cristo. Aí ele começa a falar sobre o que a igreja, o que as pessoas precisavam fazer. O que eles precisavam agir. Você falou o versículo 10, mas no 8 fala, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, quer dizer, você faça isso, ok? Depois, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem, você já tirou o velho homem já. É uma atitude que Paulo fala aqui das pessoas, é a igreja, você já fez isso, ok? E vos vestistes do novo, você vestiu do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, tal. Então quer dizer, Paulo fala aí no 11, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Quer dizer, nós entramos nessa eleição de Deus, nós entramos dentro disso, nós entramos nisso. Agora, é claro que somos potencializados pelo Senhor, porque pela carne a gente não consegue fazer isso. São os frutos de quem já está aqui. Sim, a ideia é essa. Não é o fruto do Espírito, mas podemos colocar que são os frutos, são os resultados, são as consequências de viver com Cristo. Santidade é uma consequência de viver com Cristo. Santidade não é um caminho para encontrar a Cristo, como a religião coloca. A religião coloca, ora, você tem que ser santo para você encontrar Jesus. Não, você tem que encontrar Jesus, porque encontrando Jesus você vai conseguir ser santo. É o contrário. A religião é patético, na verdade, né? A religião é patética, porque ensina que você tem que fazer um monte de coisa para conseguir chegar para Deus. Essa é a ideia do Antigo Testamento. O Antigo Testamento trazia essa ideia. Olha, você vai lá sacrificar um animal puro, assim, cessado, vai passar em todas aquelas áreas, né? Antes de chegar no Santo dos Santos, e depois chegar no Santo dos Santos, né? No Santíssimo Lugar e tal. Aí sim você vai ter contato com Deus e tudo isso vai resultar em perdão dos pecados. Pronto, aí Cristo vem e faz isso. Para que eu agora consiga chegar direto e ter acesso a Ele. E através dele eu consigo me transformar. O James colocou Efésios 4:24 aqui, ó. Para ser santos devemos temer a Deus. O que é temer a Deus? Fiz uma live esses dias falando em relação ao temor ao Senhor. Aliás, eu fiz uma sequência de 5 lives sobre provérbios. Foi às segundas-feiras à noite. Provérbio 1, 2, 3, 4, 5, eu falei muito sobre a questão do temor a Deus. O temor a Deus é como santidade, né? O assunto é um pouco mais amplo. A ideia do temor a Deus é um pouco mais amplo do que simplesmente acreditar em Deus, ou respeitar a Deus, ou obedecer a Deus. Temer a Deus tem a ver com uma série de características. Mas eu poderia resumir tudo isso em seguir a Deus, se parecer com Cristo. Não tem como eu ser santo se eu não olhar para Cristo e segui-lo. Porque o fundamento da santidade, da vida do cristão, é Cristo. Por isso que ele sempre, por exemplo, quando Jesus chama, presta atenção no que eu vou dizer agora, quando Jesus chama os discípulos, por favor, presta atenção nisso aqui agora, porque isso aqui, a igreja evangélica, ela estupra a Bíblia em relação a isso. Nem posso falar essa palavra aqui mais na rede social, né? Mas vamos lá. Jesus está ali
sai de Nazaré, onde ele foi perseguido e tal, passa ali no Mar da Galileia, tem os caras pescando. Aliás, consertando as redes, os caras estavam ali, Marcos fala, estavam consertando as redes e tal. Aí Jesus vem e diz assim, olha, deixa o que vocês estão fazendo, larga tudo que vocês estão fazendo, vem e me segue. Então Jesus os chama para quê? Para seguir ele. Jesus não pega e fala assim, para de consertar as redes, para de pescar e vai lá pregar para o pessoal. Não. Por que isso? Porque a igreja evangélica, ela traz a ideia de que o chamado tem a ver com fazer alguma coisa para Deus. Logo, a santidade sempre vai ter a ver com eu fazer uma coisa para agradar a Deus. Mas Jesus foi simples e direto. Vem e me segue. O que significa isso? Olha, fica comigo a todo momento. Olha como eu faço. Participe do que eu faço. Conviva comigo. E o temor ao Senhor começa nessa convivência com Cristo. Começa em seguir a Cristo realmente. Começa em eu imitar a Cristo, como Paulo fala, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. O temor ao Senhor não tem a ver com aquelas práticas ritualísticas do Antigo Testamento. Temor ao Senhor, vamos fazer o ritual agora, tal, assim, assado, Deus do céu. Pegam a ideia do temor ao Senhor e colocam a ideia do Antigo Testamento. Eu respeito, porque aconteceu, foi fato dentro daquela realidade. Agora, nós temos uma outra realidade hoje que, primeiro, Cristo veio e consumou uma obra na cruz. Segundo, eu tenho o Espírito de Deus. Então, o temor ao Senhor é esse relacionamento. Você não entende que Deus foi se aproximando? Deus era pelo homem, fazendo milagres, abrindo o Mar Vermelho, etc. e tal. Depois Jesus veio para ser o Emanuel, Deus conosco. Deus se aproximou do ser humano e esteve junto com ele agora. E aí Jesus morre, vai para o céu e é derramado o Espírito Santo dentro das pessoas. Agora Deus está dentro das pessoas. Tem gente ligando aqui, tem gente que não tem muita... Pronto, desculpa. Entende essa ideia de Deus se aproximar do ser humano cada vez mais? Então, precisamos entender que a vida de santidade, resumindo, tem a ver com eu reproduzir a vida de Cristo na minha vida. E seguir a Jesus tem a ver com eu reproduzir a vida de Cristo na minha vida. Quais são os valores de Cristo? Reproduza. Qual é o estilo de vida de Cristo? Reproduza. Quando os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos em Antioquia, eles o foram chamados exatamente porque eles reproduziram isso. As pessoas estavam olhando, rapaz, esses caras aqui são parecidos com aquele tal de Cristo. O termo cristão significa pequeno Cristo. Meu nome é Everton, eu tenho 2 filhos. Um filho aliás, eu vou usar os 2 filhos. É como se chegasse para os meus filhos e eles são tão parecidos comigo na prática de vida deles, na maneira de viver, que eles falam assim, as pessoas podem falar assim, é um Evertinho mesmo, né? Olha só. Cristão é isso. É como se fosse o Jesusinho, parecidos com Jesus. Cristão significa isso. É o pequeno Cristo. Essa é a ideia. Então, queria trazer essa perspectiva para vocês sobre santidade. E amanhã a gente pode trazer um outro tema, assunto. Você pode enviar para mim, pode enviar pelo grupo do WhatsApp, pode enviar
por rede social também, mas a gente tem um grupo de WhatsApp, tem um link na bio que você pode entrar lá todos os dias. A gente coloca novas reflexões ali também para vocês, coloca o link das lives também. E às vezes a gente abre o grupo para que vocês participem, coloquem, tirem dúvidas, coloquem o seu pensamento também. Nós não somos detentores da verdade, ok? Mas temos padrões muito bem estabelecidos. E a gente quer sempre, com tudo isso, com todas essas reflexões, se achegar mais a Deus e impactar o máximo de pessoas possível. Tá bem? O James colocou aqui uma passagem em Lucas 10. Vamos lá que eu tenho que sair. Vou buscar meu filho agora. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, mandou adiante da sua face de 2 em 2 em todas as cidades e lugares aonde havia de ir. Dizia: grande é verdade a seara, grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E eis que mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, ninguém saúde pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizeis primeiro: paz seja convosco, e tal. Beleza. Li o texto. E alguma coisa sobre o texto, James? Tem alguma coisa sobre o texto específica? Ou esse texto, você está colocando ele em contrapartida daquilo que eu te falei, que o chamado tem a ver com seguir a Cristo e não fazer alguma coisa para Cristo? É isso? Esclarece aqui para eu encerrar essa parte aqui, beleza? Vamos lá. Bom, eu vou fazer um comentário aqui então, beleza? Eu falei que o chamado é para você seguir a Cristo e não para fazer alguma coisa por Ele. A igreja evangélica liga a ideia de chamado ao ministério. Jesus te chamou, então vai pregar. Jesus te chamou, vai ser pastor. Jesus te chamou, eu tenho chamado para isso, para aquilo, quer dizer, eu vou ter que fazer alguma coisa. Biblicamente não é isso, ok? Ele chama para ele, para segui-lo, para reproduzir a vida dele, para copiar a vida dele, o estilo de vida, os valores, os princípios, etc. Ponto. Agora, aqui nós não estamos falando de chamado. Lucas 10 não fala sobre chamado. Lucas 10 fala sobre envio. Ele nos chama para ele e depois nos envia por ele. Tá? Então, lá no curso Detox Religioso, eu falo sobre isso. O verdadeiro chamado. O verdadeiro chamado não é fazer alguma coisa para Deus. Tá? Vinde a mim e depois é ide por mim. Lá eu falo a respeito disso. Tá bem? Quem quiser se aprofundar mais em relação a dons, a ministério, vocação, a entender isso tudo de si próprio, eu tenho um curso chamado Vocação Descomplicada. Falo sobre todos os dons bíblicos. Falo sobre o fruto do Espírito, os dons bíblicos e as habilidades naturais. Ajudar você a se encontrar nessa esfera do universo aí em relação a isso. Onde é que está? Link na bio. Ok? Link na bio. Segue lá o caminho do link da bio, que você vai encontrar Vocação Descomplicada. Mas o meu conselho principal hoje é detox religioso. Quer viver uma vida santa, quer quebrar esses paradigmas e parar com esse besterol, tirar essa uma tonelada das costas. A ferramenta que a gente criou chamada detox religioso, que exatamente ajuda nesse processo todo aí de entendimento. E o bom é que você pode ouvir e assistir várias vezes, anotar, marcar, assistir de novo e tal, para que você possa ruminar bem isso e tornar isso algo palpável na sua vida no dia a dia. Tá bom? Olha, Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um sábado espetacular, abençoado. E se tiver lutas hoje, se tiver coisas difíceis, complicadas, imprevistas, decepções hoje, que Deus te fortaleça para você enfrentar todas essas lutas de hoje. Tá? Não desista. A gente só se vive uma vez. Não desista. Tá bem?
Não desista da vida, não desista do propósito de Deus, não desista daquilo que Ele planejou para você. Agora, é claro que a gente tem que desistir de muita coisa que nos tira desse caminho verdadeiro de santidade. Um beijo no seu coração, Deus abençoe. A gente se encontra no grupo do WhatsApp. Valeu, obrigado, gente. Fui.